antigo Lar Santana, na Vila Tibério, em Ribeirão, está abandonado há mais de 10 anos e continua sendo alvo de invasões e os furtos acontecem frequentemente. A promessa da revitalização do espaço é aguardada pela vizinhança, que não aguenta mais o descaso do poder público. Os traços de uma construção da década de 30 ainda estão evidentes, mas ao mesmo tempo se perdem em meio à falta de cuidado e zeladoria. O prédio importante para a história e cultura de Ribeirão Preto, o antigo Lar Santana, que fica na Vila Tibério, foi inaugurado em 1948 pela Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição e funcionou até 2014. Ao longo das décadas já foi orfanato e depois uma escola de meninas carentes. Hoje, sem uso, o cenário é de abandono. Tem mato alto em todo o terreno. As portas do local foram furtadas. Alguns dias atrás, até o cadeado e a corrente foram levados. A prefeitura até fez a substituição, mas não é o suficiente para os furtos continuarem. O prédio foi invadido, frequentemente o pessoal entra lá para pegar janela, já roubaram a fiação, já roubaram a parte hidráulica. Então hoje eles roubam mais as esquadrias de metal. Porta, levaram até uma lâmina da porta de entrada. Agora colocaram uma corrente grossa, um cadeado, vamos ver quanto tempo dura. Em 2016, a Prefeitura de Ribeirão Preto adquiriu o imóvel através da permuta por 2 terrenos. O local chegou e ainda é tombado pelo patrimônio histórico e cultural da cidade. Mas a vizinhança já perdeu a esperança que a antiga escola tenha o real valor merecido. Tomavam conta 3 senhorinhas e tomava conta dignamente, deixando só aí esse patrimônio que a prefeitura deixou de olhar quando assumiu, quer dizer, não deveria ter assumido se não tinha a condição de ser olhado. E agora cria o que aí? Dengue, mato, pessoas que invadem e já deterioraram todo o patrimônio que é nosso, que é da prefeitura. O problema no Lar Santana não é de hoje. Moradores buscam uma solução para que ele seja ocupado por algum equipamento público. Até uma enquete foi feita para decidir o futuro do local, que atualmente é tombado. Logo que foi tombado, a prefeitura pegou a posse, que é uma área de permuta diária, né, a prefeitura fez. Eu fiz essa enquete com 100 pessoas aqui do entorno e a maioria, assim, absoluta, acha que a destinação tem que ser na área educacional. E fiz também nas redes sociais essa enquete. Na rede social deu também educacional, a principal destinação, mas em segundo lugar deu como um centro cultural. Em 2023, a Prefeitura divulgou no próprio site a promessa da revitalização do espaço. No dia 25 de janeiro, a empresa de arquitetura que venceu a licitação apresentou levantamento da edificação, estudo preliminar e outros projetos executivos. O valor total desse projeto foi de quase R$283 mil. A Prefeitura também anunciou que, depois do restauro, o local seria ocupado pela Secretaria Municipal da Educação. Iniciativa importante para preservar a história, cultura e educação da cidade, mas que até o momento não foi adiante. O prédio, quando ele é abandonado, ele sofre infiltração, essa infiltração não é corrigida, ele sofre ação do tempo, essa ação não é corrigida. Consequentemente, a estrutura do prédio ela vai se degradando. E corre o risco de acontecer, como aconteceu no teto da igreja lá na Bahia, né, em Salvador, que veio abaixo por conta da falta de manutenção. E isso pode acontecer com esse prédio. E quem dera que não tenha ninguém dentro para sofrer as consequências dessa situação negativa, né? O arquiteto e urbanista também reforça a importância das responsabilidades que o poder público tem diante da situação. A partir do momento que a prefeitura é detentora da propriedade do imóvel, ela precisa dar um destino coerente para esse imóvel, né? No caso, a Secretaria de Cultura, ela poderia promover ações culturais nesse prédio, partilhar esse prédio com as instituições, com as organizações de cunho social, artístico, para que haja movimento ali naquela região, né? Que o prédio não seja abandonado e, consequentemente, depredado, né? Em nota, a Secretaria da Educação de Ribeirão Preto informou que o projeto está em andamento na fase de aprovação do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural
e depois disso deve dar andamento à licitação da obra. O restauro, zeladoria e cuidado são alguns dos pedidos feitos pela vizinhança. Apesar de tudo, eles ainda estão otimistas que dessa vez o projeto realmente saia do papel. A prefeitura tem eu acho que tem essa condição, só depende de força de vontade. Então seria muito importante que isso fosse preservado, que lá se transformasse até no memorial, alguma coisa nesse sentido, para mostrar exatamente o que aconteceu naquele prédio, né? Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura informou que nos próximos dias serão feitas a roçada do mato e a poda das árvores. Sobre a caixa d'água, esclareceu que possui uma tela mosqueteiro de proteção contra o Aedes aegypti. Já com relação ao muro, que foi refeito após o desabamento, diz que não apresenta sinais visíveis de instabilidade. Vamos falar mais sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube. Está o especialista em administração pública, Matheus Delbon. Olá, Matheus, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Qual que é o impacto da falta de manutenção de um prédio como esse que a gente acabou de mostrar, em total abandono? Isso traz muita insegurança lá para o bairro, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os espectadores da Clube. Um prédio como esse ficando abandonado gera problemas não só no prédio em si, que cada vez a reforma vai ficando mais cara a partir do momento que ele vai deteriorando, né? E, como bem mostrou a reportagem, em toda a vizinhança. Você acaba tornando inseguro para os moradores no entorno e também desvalorizando os imóveis na região, também afastando muitas vezes investidores da iniciativa privada, porque ninguém quer estar na frente de um imóvel abandonado e o risco desse imóvel começar a receber invasão por moradores de rua, usuários de dependentes químicos, que essas situações já aconteceram em outros imóveis abandonados da prefeitura e aí o problema começa a ficar bem maior. Agora, Matheus, por se tornar ou por se tratar de um prédio tombado, como a preservação desse local deve acontecer? Lógico que todo imóvel tombado, ele acaba tendo uma destinação muito mais difícil, porque você não pode alterar demais as características do imóvel, então não é qualquer equipamento público ou qualquer serviço público que você pode colocar ali, porque você realmente fica limitado no como proceder essas reformas e essas adaptações. Então, ele tem que ser visto com mais cautela, mas, assim, é possível você achar destinações específicas para esse prédio. A prefeitura fez bem em incorporar o patrimônio dela, porque a gente sabe que imóveis tombados na mão da iniciativa privada ficam, às vezes, de difícil manutenção, acabam sendo abandonados e onde se aguarda a deterioração natural do prédio. E como a gente mostrou na reportagem, né, a população luta para que esse prédio ganhe uma destinação. O pessoal até opina ali, né, na possibilidade de se tornar uma biblioteca municipal, talvez uma creche. Importante realmente, né, que haja uma destinação de fato para esse prédio. Importante que o prédio tenha uma destinação. A destinação em si, às vezes a gente fica brincando em administração pública que a gente quer achar um problema para uma solução. Nós temos uma solução, que é um prédio que precisa ser restaurado, e aí que problema? Será que a região precisa de uma biblioteca, precisa de determinado aparelho da Secretaria da Cultura para eventos? Então, às vezes você pode criar um aparelho público que não tem utilidade lá na frente. Então, é importante que a prefeitura pesquise, levante dados, se há necessidade de um aparelho público nessa região, quais as características, e aí sim proceder. Se ela identificar que não tem necessidade de um aparelho público, a prefeitura pode sim abrir um chamamento público para ceder esse prédio para iniciativa privada ou para o terceiro setor, para que esse faça uma cessão onerosa ou não onerosa. Ela pode repassar recursos para que ele explore comercialmente, mantenha o prédio. O importante é buscar uma solução. Solução perfeita nunca é tão fácil e nunca está assim tão à vista, mas a prefeitura tem que tomar uma decisão. Se ela não tem aparelho público para colocar, se não tem demanda, porque depois ao colocar um aparelho público, você também tem que manter isso, então você precisa de fontes orçamentárias de recursos que façam um chamamento público para a iniciativa privada explorar esse prédio, ou o terceiro setor, as associações, institutos da cidade, que se houver interesse, se houver projetos, né, que a gente só descobre se fizer o chamamento, se trouxer a iniciativa privada para participar do processo. E quando a gente traz a iniciativa privada, a gente está abrindo portas também para melhorar a economia da cidade. Sim, sem dúvida. Nós temos exemplos na cidade de São Paulo, o antigo o hospital ali na região próxima à Avenida Paulista,
que é tombado e está virando um centro empresarial com capital chinês, assim, de forma magnífica, até uma reforma bilionária. Então, assim, você não tem como prever, né, todo o potencial que às vezes a iniciativa privada vê. Então, num caso desse, às vezes, em vez de a gente ficar buscando qual aparelho colocar, muitas vezes um chamamento público, né, e aí ver a forma contratual de fazer a cessão desse edifício, com condições, evidentemente, pode ser, às vezes, uma solução mais ágil, mais rápida, sem que a prefeitura resolva um problema e comece a ter novos problemas, que é manter, muitas vezes, um aparelho público subutilizado, porque não havia demanda para aquela solução adotada. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Boa semana e até mais, Matheus. Uma boa semana, uma boa tarde a todos.